Apresentamos o teu servo, Pai, em nome de Jesus. Abençoe a vida dele, Senhor, cada dia mais. Que o Senhor venha abrir a mente, Senhor, em nome de Jesus, para que ele venha estudar cada vez mais, Pai, em nome de Jesus. Pois esse estudo, Pai, que ele está trazendo aqui, Pai, eu creio que há de dar muitos frutos, Pai, em nome de Jesus. Não só na vida dele, mas sobre as nossas vidas também, Pai, em nome de Jesus. Nós cremos, Pai, que o Senhor fala poderosamente através do teu servo, Pai. Abençoe ele nesta noite, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Amém. Pode se assentar, irmãos. Glória a Deus. Graças a Deus podemos estar aqui reunidos mais um dia para aprendermos do Senhor, né? Irmãos, abram suas Bíblias em Hebreus, capítulo de número 7. Hebreus, capítulo de número 7, que é como se fosse uma ponte, né? Ele vai meio que fazer um resumo, basicamente, daquilo que a gente já entendeu do capítulo 1 ao 6, e ele também vai fazer uma transição para aquilo que iremos aprender do capítulo 8 para frente. Então, ele é como se fosse ali o versículo do meio, né, da carta. É uma leitura um pouco extensa, são 28 versículos. A gente vai ler ele completo. Só que, muito provavelmente, eu não irei versículo por versículo. Amém? Até porque já são assuntos que a gente já tratou. Porém, a gente vai agir de uma forma um pouco diferente. Amém? Todos acharam? Hebreus capítulo de número 7. Esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este regressava da matança dos reis, e o abençoou. E deu-lhe também Abraão o dízimo de tudo. Seu nome significa primeiramente rei de justiça, e também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai nem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus. Ele permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, como esse homem era importante, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos melhores despojos. Aqueles que dentre o filho de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de receber o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que este também seja um filho de Abraão. Mas aquele cuja a genealogia não é contada, entre eles recebeu o dízimo de Abraão, e o abençoou o que havia recebido as promessas. Sem contradição alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Neste último caso, homens mortais recebem os dízimos, no outro, porém, aquele de quem se afirma que vive, e por assim dizer, até Levi, que recebe dízimos, pagou-os por meio de Abraão, pois ele ainda não havia sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque se encontrou com Abraão. Portanto, se a perfeição viesse por meio do sacerdócio levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão? Pois, mudando o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança de lei, pois aquele a respeito de quem se afirmam essas coisas pertence a outra tribo, de qual ninguém ainda serviu diante do altar.
Visto ser evidente que o nosso Senhor procede de Judá, tribo da qual Moisés nada falou acerca de sacerdotes, e isso é ainda muito mais evidente se assemelha-se a Melquisedeque, levanta-se outro sacerdote, não constituído segundo a lei de um mandamento humano, mas segundo o poder de uma vida indestrutível, porque dele se dá testemunho. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, o mandamento anterior é anulado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei não aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, uma esperança melhor é introduzida, pela qual nós nos aproximamos de Deus. Não foi sem juramento que isso aconteceu, pois aqueles foram feitos sacerdotes sem juramento, mas este se tornou sacerdote com juramento, daquele que lhe disse: o Senhor jurou e não mudará. Tu és sacerdote para sempre. Assim Jesus tornou-se garantia de uma aliança melhor, e aqueles se tornaram sacerdotes em grande número, pois pela morte eram impedidos de permanecer. Mas ele tem sido um sacerdócio inalterável, porque permanece para sempre. Portanto, também pode salvar perfeitamente os que por meio dele se achegam a Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Porque precisávamos de um sumo sacerdote como este, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, tendo-se tornado mais sublime que o céu, e que não precisasse oferecer sacrifícios a cada dia, como os sumos sacerdotes, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo povo, pois, quando ofereceu a si mesmo, fez isso de uma vez por todas, porque a lei constitui como sumos sacerdotes homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constituiu o Filho aperfeiçoado para sempre. Amém? Glória a Deus. Uma leitura muito extensa, né? Mas se a gente for analisar trecho por trecho, a gente vai entender que os assuntos tratados aqui, a gente de certa forma já destrinchou, né? No começo do capítulo 7, do versículo de número 1 a 10, ele vai tratar sobre Melquisedeque ser um tipo de Cristo. Melquisedeque era sacerdote, né? E também era rei, na época em que viveu Abraão. Então, ele abençoou Abraão, Abraão deu dízimos a Melquisedeque, e ele é instituído como um tipo de Cristo, uma pessoa que se assemelha a Cristo. Nós já entendemos que muitas das coisas do Velho Testamento são sombra daquilo que é revelado no Novo. Então, muitas coisas se assemelham ao que vai acontecer no Novo Testamento, mas no Velho Testamento já tem algo apontando para isso. E praticamente tudo aponta para Cristo. Então, dessa mesma forma, Melquisedeque, que era um rei e também sacerdote daquela época, apontava também para o nosso rei e sacerdote, que é Cristo. Então, ele era um tipo de Cristo, assim como Abraão era um tipo de Cristo também. Amém? Então, Melquisedeque era rei de Salém, sacerdote de Deus, que abençoou Abraão quando recebeu os dízimos dele. Esse Melquisedeque, ele não tem genealogia registrada na Bíblia, então a gente não sabe quem era o pai, né? A gente não sabe quem era a mãe, a gente não sabe de onde ele veio, a gente não sabe. E a gente também não sabe quem foram os seus que vieram depois dele, né? Então ele era alguém sem genealogia. E isso, meus irmãos, eu creio que não é em vão, porque isso também aponta para um sacerdote eterno, que não tem nem começo e também não tem fim. Ele chega e ele é. Isso aponta para Cristo, que é um sacerdote eterno, um sacerdócio eterno. É uma coisa que não tem começo nem final, é eterno para sempre. E também do versículo de número 4 vai falar sobre
a importância e a grandeza de Melquisedeque. Porque, veja bem, Abraão é conhecido como o pai, né, de multidões, um pai de uma grande nação. Nós reconhecemos Abraão como um pai da fé, e nós somos filhos de Abraão pela fé. Os verdadeiros filhos de Abraão não é o povo que tem o sangue de Abraão, né, que tem a genealogia de Abraão, mas o verdadeiro povo que é filho de Abraão é o povo que tem a fé de Abraão, aquele povo que crê em Deus como Abraão também creu. Então nós somos filhos de Abraão, somos descendência pela fé de Abraão. E se Abraão, nós reconhecemos ele como essa autoridade bíblica, e a grandeza de Melquisedeque é maior do que de Abraão, porque a própria palavra fala que se dá dízimo àquele que é superior a você. Então Melquisedeque, ele era superior a Abraão. Então trata da grandeza de Melquisedeque, né? Que Abraão deu dízimos a ele e recebeu a bênção dele como sacerdote, né? E no versículo de 8 a 10 vai tratar sobre Levi. Levi, que era bisneto de Abraão, da tribo de Levi. Foi daí que surgiu. Então Levi era bisneto de Abraão, e nos lombos de Abraão, vamos colocar assim, porque como ele era descendência do seu bisavô, né? Ele também pagou dízimos a Melquisedeque. Então, isso demonstra a superioridade do sacerdócio. Porque, veja bem, quem recebia os dízimos futuramente era a tribo de Levi. Eles recebiam os dízimos. Mas até mesmo quem recebe o dízimo, deu o dízimo a Melquisedeque. Então, é uma coisa até um pouco complicada de se entender, mas aqui o autor aos Hebreus está fundamentando muito bem uma tese que não tem muito como a gente refutar, que é a tese da superioridade de Melquisedeque, e Melquisedeque sendo um tipo de Cristo. E assim, ao mesmo tempo que ele faz essa comparação para aquele povo, coloca e tipifica a grandeza também de Cristo. Então, a gente fazendo esse breve resumo sobre Melquisedeque, no versículo de 11, do 11 ao 9, ele vai tratar sobre o quão limitado é o sacerdócio humano, né? Primeiramente, se o sacerdócio levítico, que é da tribo de Levi, que foi dado por lei, né? O único que era rei e que era sacerdote era Melquisedeque, até ali, né? Depois vai ser Cristo, mas não poderia ser um rei sacerdote, nem um sacerdote rei, por conta que, para você se tornar sacerdote, você tinha que ser da tribo de Levi. Mas para você se tornar rei, você tinha que ser da tribo de Judá. Então não teria como. Houve uma separação para que ninguém pudesse ter o poder de ser rei e sacerdote ao mesmo tempo. Porque era um equilíbrio, era uma balança, para que uma pessoa não tivesse esse poder soberano sobre tudo. Tanto que a gente já passou nas outras aulas exemplos de pessoas que foram tentar fazer esses dois tipos de serviço, ser rei e oferecer sacrifício a Deus. Não se deram muito bem. Então, não dava para ser sacerdote e rei ao mesmo tempo. Então, o sacerdote levítico, o sacerdócio levítico, não era perfeito, porque era necessário de outro. Por quê? Em algum momento, o sacerdote iria envelhecer, iria morrer e iria vir outro, né? De outra origem, de outra família, né? Da tribo de Levi, mas, né? Teria outros pais, teria que vir outro. E mudando o sacerdote, mudava também as leis. Então mudava. Se fosse perfeito, seria aquilo ali para sempre, né? Por isso que também Jesus, ele é um sacerdote não segundo a ordem de Levi, porque ele não era da tribo de Levi. Jesus era da tribo de Judá. Então, ele poderia, vamos colocar assim, ser um rei, mas ele não poderia ser um sacerdote. Porém, ele não vem da ordem de Levi, ele vem da ordem de
Melquisedeque. Irmãos, isso aqui é importante a gente entender, por mais que seja um pouco confuso, de a gente entender o quanto a nossa fé está fundamentada, não é em mistério, nem em rolo, nem nada que a gente não seja bem fundamentado. Aquilo que a gente crê está muito bem fundamentado nos autos, é averiguável, é verídico, né? Então, quando alguém for questionar a sua fé, você tem um belo de um fundamento, não é em coisa da sua cabeça, nem em coisa daquilo que fulano te disse, ou daquilo que ciclano te falou. Por isso, às vezes, esses estudos são um pouco complexos, mas são de extrema importância para a gente não cair nas falácias que os outros podem falar para a gente, né? Então, o sacerdócio não é baseado numa vida que não se acaba, né? A gente leu na aula, 3 aulas atrás, o Salmo 110, ao qual o salmista, que é um salmo messiânico, né, que aponta para o Messias, diz que o sacerdote, ele será sacerdote, e não é sacerdote que vai fazer sua função e vai morrer e vai se acabar. É um sacerdote para sempre. Então, poderia ter passado dezenas, centenas de sacerdotes que não seriam um sacerdócio perfeito. Então, também vai haver uma crítica sobre a lei. A lei aonde vai instituir o sacerdote, onde os sacerdotes seriam da tribo de Levi. Então, ela não aperfeiçoou nada, né? Mas Cristo, ele vem para dar esperança de algo maior, de algo superior. Amém? Veja que eu estou tratando um pouco mais rápido hoje, mas é porque eu quero tratar de um assunto específico. E aí sim, a gente entendendo que qualquer tipo de outro sacerdote ou sacerdócio que não seja o de Cristo, ele é imperfeito. Primeiro nós temos que saber que não há mais sacerdotes depois de Cristo. Jesus, ele é o nosso único e supremo sacerdote. Não há, se alguém se autodenomina, se alguém se denomina uma pessoa que por ela você vai a Deus, que por ela você chega a Cristo, isso não existe. Nós temos ligação direta ao Pai. Ele não só rasgou o véu, mas ele também transpassou o véu. Ele foi diretamente aos céus. Então, através dele nós temos conexão direta a Deus. Então, quando a gente vê um homem ou uma mulher que se diz homem e mulher de Deus, ou se diz alguém que por ele você chega a Deus, que por ele você chega a Cristo, nós devemos dar 2, 3 passos atrás, referente àquela pessoa. Porque isso que ela fala é antibíblico, anticristo. Porque nega a função de Jesus, que é o nosso sacerdote. Então, do versículo 20 ao 28, que aí já termina o capítulo, né? Ele vai tratar, já que esse sacerdócio levítico e humano é falho, teve que vir Cristo para trazer ele para fazer um sacerdócio perfeito, né? Então, Cristo, ele foi estabelecido não de qualquer maneira, mas sim por um juramento divino, como nós já entendemos, que Deus jurou por si mesmo, porque só se podia jurar por alguém que era superior. Então, Deus jura por si mesmo, né? E Cristo é um fiador de uma nova aliança, né? Então, a gente entende, primeiro, se um dos pontos falhos do sacerdócio levítico era ter vários sacerdotes, cada um instituía uma lei, né? E modificava alguma coisa. Em um era instituído sacerdote, e depois morria, e depois vinha outro. Cristo não. Cristo, ele é um sacerdote e efetuou um sacerdócio eterno, né? Então aí já é um ponto de perfeição. O sacerdote humano, ele, para perdoar os pecados, vamos colocar assim, ele tinha que sacrificar todos os dias. E ele fazia 2 sacrifícios. Primeiro ele sacrificava por si mesmo, porque a lei já presumia, a lei quando foi instituída, já presumia que o sacerdote
era humano e era falho, cheio de pecados, então a lei presumia já que ele deveria primeiro sacrificar por si e depois ele sacrificava pelo povo. Isso todos os dias o sacerdote devia fazer esse trabalho. Já Cristo, ele salva a todos e sem necessidade de sacrificar-se todo dia, porque ele já cometeu, já fez na cruz o maior e o melhor dos sacrifícios. Então, veja, e é importante a gente destacar isso. Como é que vocês acham que as pessoas eram salvas antes de Jesus? Porque a salvação vem por Jesus, pela fé em Jesus, não é? Como é que vocês já acham que a salvação vinha antes? Quando o sacerdote ele sacrificava um animal, aquilo ali também era um tipo, não que Jesus estava simbolizado no animal, mas trazia que necessitava de um sacrifício bom, perfeito e agradável aos olhos de Deus, para que os meus pecados fossem perdoados. Então aquilo ali era uma simbologia de quê? De Cristo. Aqueles que vieram antes de Jesus, eles foram salvos por Jesus também. Só que, diferente da gente, que é salvo por Jesus, olhando para trás e vendo o sacrifício que ele fez por nós, né? Nós estamos aqui em 2025, né? 2025? E nós olhamos para o sacrifício de Cristo que foi feito no passado, e pelo sacrifício que Cristo fez por nós, nós hoje estamos salvos. Pela fé, nós estamos salvos, porque nós cremos no sacrifício efetivo de Jesus. Todos creem nisso, amém? Os que vieram antes de Cristo, eles criam no que iria vir de vir, no que iria vir. Então, eles olhavam para o futuro, nós olhamos para o passado. Então, eles olhavam para o que iria vir. Então, eles tinham fé no futuro. Então, quando Cristo morreu, por isso que nós falamos que Cristo ele morreu pelos nossos pecados que não tínhamos nascido, pelo pecado daquele povo que estava presente e vivo naquela época, mas ele também morreu pelo pecado do povo que já tinha ido também, que já tinha morrido. Porque aquele povo também foi salvo pela fé. A fé que iria vir o Messias e iria redimir de todos os seus pecados. E a simbologia do sacrifício era a simbologia também de Cristo. Só que por isso que nós não sacrificamos mais, porque nós não precisamos mais de simbologias, porque agora nós não estamos mais na sombra. Agora nós temos um ato verídico e verdadeiro, a qual nós podemos se arraigar no sacrifício de Cristo. Então, seria semelhante ao que o autor aos Hebreus está dizendo aqui, quando ele vai dizer que voltar para trás é voltar aos velhos hábitos e voltar para as sombras. Seria a mesma coisa se hoje nós continuássemos sacrificando. Nós não estaríamos reconhecendo aquilo que Cristo fez. Nós estaríamos abdicando do sacrifício de Cristo, da presença real de Cristo, estaríamos colocando ele de lado e estaríamos voltando para aquilo que simbolizava a Cristo. Não faz sentido. Por isso que hoje nós não sacrificamos. Amém? Aí nós respondemos algumas perguntas, né? Como é que o povo era salvo antes, né? O porquê que nós não sacrificamos, né? Então, tá indo bem. Aí, o próprio versículo 26 vai deixar com muita clareza a importância e o que nós precisávamos. Porque precisávamos de um sumo sacerdote como este. Como este quem? Como Cristo. Santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, tendo se tornado mais sublime que o céu. Ou seja, ele era perfeito. E a gente precisava de alguém assim, de um sacerdote assim. Mas não foi achado entre os humanos e entre nós pecadores. Precisou ser o próprio Filho de Deus para que fosse assumido, imputado nele o nosso pecado. Para que tirasse verdadeiramente o pecado do mundo.
para que ele fizesse a união e a ligação entre nós e Deus, não de uma maneira momentânea, não através de sacrifícios, mas de uma maneira perpétua, efetiva e eficaz para sempre. Veja, Jesus Cristo, ele pode voltar daqui a 500 anos, daqui a 1000 anos, mas da mesma maneira que há 100 anos atrás alguém foi salvo, da mesma maneira eu e você estamos sendo salvos agora. E da mesma maneira, daqui a 100 anos, se Cristo não voltar, haverá gente sendo salva. Porque o sacrifício de Cristo, ele dura e ele permanece para todo sempre. E não é necessário um ressacrifício ou uma nova sacrificação. Tanto que o autor aos Hebreus nós já entendemos que quando aquele povo, se eles voltarem para trás, e eles não poderão voltar a tornar novamente, a ser filhos, vamos colocar assim, de Deus. Porque para eles se tornarem novamente filhos de Deus, eles teriam que fazer outro sacrifício de Cristo. Que se torna o quê? A partir do momento que a pessoa, ela larga, abandona a fé, vira um apóstata. Amém? Então nós devemos valorizar o sacrifício de Cristo, porque nós só temos esse sacrifício, e é só isso que nos salva, e é só isso que nos mantém de pé, e é só isso que nos leva para o céu. E ele oferece, no versículo 27, esse sacrifício uma vez, porque foi perfeito. Os sacrifícios que eram imperfeitos, que era feito com animal, sangue de animal não salvava ninguém não, irmão. Sangue de carneiro não salvava ninguém não. Essas coisas sinalizavam outras coisas, que era verdadeiramente o sacrifício de Cristo. O sacrifício não limpava efetivamente os pecados do povo, mas a fé daquele povo efetivamente limpava os pecados. Da mesma maneira, a nossa fé que Cristo pode perdoar os nossos pecados, a nossa fé em Cristo, é Ele que limpa os nossos pecados através da fé. Quando aquele povo lá no Egito pega o sangue e passa nos umbrais, não é o sinal efetivamente que salva aquele povo, mas é a simbologia que o sangue do Cordeiro perfeito e imaculado salvará a minha e a sua casa da condenação. Então não é o sangue, não é o carneiro, não é o cordeiro, é sim o sacrifício perfeito de Cristo que nos salva de tudo isso. Então, a lei, ela foi falha nisso, porque instituía e colocava a responsabilidade em seres humanos fracos, pecadores, mas o juramento de Deus instituiu Cristo, e por ele nós temos esperança. Então, esse capítulo de número 7, ele é um breve resumo daquilo que nós já passamos, já entendemos, alguns já entenderam, né? Outros nem tanto, mas nós já passamos e já esmiuçamos até mais profundamente sobre isso. Então, por isso que é uma transição. Mas eu queria trazer aqui uma reflexão, já que a gente tem essa oportunidade para isso, de tratar sobre aquilo que é falado logo no começo, sobre a questão do dízimo que Abraão dá a Melquisedeque. Por quê? Porque é cabível, dá para a gente colocar aqui, essa parte de Hebreus não trata sobre dízimo. Isso não é o foco desse capítulo de número 7. Mas como eu creio que os irmãos já entenderam plenamente sobre esse assunto que nós já tratamos agora, eu queria a oportunidade para tratar sobre essa questão do dízimo, que está presente aqui em Hebreus capítulo de número 7. Bom, aqui, quando as pessoas falam sobre a questão do dízimo, alguém pode me dar um copinho d'água? Quando as pessoas falam sobre a questão do dízimo, que são contra, elas costumam falar que o dízimo é sobre a lei, né? O dízimo é da lei, e por isso nós não seguimos a lei. Só que há um ponto, né?
A lei era a lei de Moisés, que nós já entendemos que os levitas, muito obrigado, pode ir, né? E era dada, né, na época de Moisés, e foi estabelecido para o mantenimento dos sacerdotes e do templo, né? Isso a gente vê lá em Números, né? Em Deuteronômio também. A gente poderia entrar em dizer também, havia diferentes tipos de coleta, né? Não era só 10% ou coisa do tipo. Mas na época de Moisés, era uma lei, e isso é fato. Isso é fato. Na época de Moisés, era uma lei. Estava instituído por lei, que teria que dar ali uma porcentagem, uma contribuição para o mantenimento, né? Só que no Novo Testamento a gente não tem um estabelecimento ali do dízimo como mandamento. Isso não, né? Jesus não falou nada sobre isso, né? Mas o que vai ser tratado no Novo Testamento, talvez, se a gente tem alguns caminhos, né? Mas os mais conhecidos são 2, que eu vou trazer aqui agora, e talvez o outro seja até mais pesado que o dízimo, propriamente dito. Os irmãos, se puderem abrir em 2 Coríntios, perdão. 2 Coríntios, capítulo 6 e 9. Capítulo, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Perdão. Isso no Novo Testamento. Eu acho que aqui eu só coloquei o número 7. Alguém achou aí? Pode ler aí, Nidinha. Digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Glória a Deus. O que semeia pouco, pouco ceifará. E o que semeia em abundância, também ceifará em abundância. E aí no 7, se eu não estiver enganado, se eu não tiver colocado errado aqui, cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, é isso? Não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então aqui temos dois fundamentos aqui, a qual o Novo Testamento fala que nós devemos dar. Primeiro, generosidade. É o versículo de número 6. Aquele que semeia pouco, pouco colherá. Aquele que semeia muito, muito colherá. Aqui ele está falando de generosidade. De você dar com generosidade. Então, eu não estou falando aqui, se você recebe R$1.000, você dá R$1.000. Mas o que o texto fala é que se você recebe R$1.000, você não deve dar R$1. Por quê? Porque em 1 Coríntios, não precisa abrir, 1 Coríntios capítulo 16, versículo de número 2, diz assim: cada um deve contribuir conforme a sua prosperidade. Então, está falando aqui sobre um terceiro tema, que nós falamos generosidade, voluntariedade, ou seja, tem que ser voluntário, não por obrigação, não por lei, mas você tem que querer ofertar e dizimar na casa de Deus. Mas agora o terceiro, proporcionalidade, quer dizer o quê? Eu recebo muito, eu vou dar proporcional ao que eu recebo. Eu recebo pouco, eu vou dar proporcional ao que eu recebo. Então, se eu recebo 1.000, eu vou dar proporcional àqueles 1.000. Se eu recebo 100, eu vou dar proporcionalmente àqueles 100. Então, e ainda tem um quarto ponto. Em 1 Timóteo, versículo de número 5, né, Paulo vai dizer que quem prega o evangelho, do evangelho deve viver.
Então aí nós temos alguns pontos que firmam no Novo Testamento a questão do dízimo. Não a questão do dízimo em si, né? Mas a questão da contribuição, perdão. Não a questão do dízimo em si, mas a questão de contribuir. Veja, o que tem de crente dando dízimo sem generosidade, sem voluntariedade, muitas das vezes sem proporcionalidade, e não está nem aí para o sustento da obra, não está escrito. O que tem de crente fazendo por obrigatoriedade, e Deus não manda que a gente dê dessa forma, mas Ele também fala que nós devemos fazer. Então, o que basicamente mude o seu pensamento, mude a sua forma de pensar, porque ela está errada. Se o seu coração dá com as mãos mirradas, se você está com a mão mirrada, não é aquilo que a palavra de Deus fala. Se você não dá com alegria, não é aquilo que a palavra de Deus aconselha. Deus ama a quem dá com alegria. Cada um contribua segundo tiver propósito no seu coração. Só que isso cai por terra quando a gente entende a questão da proporcionalidade. Aquilo que está no meu coração não pode ser mirrado, irmão. Porque se o que está no meu coração é uma oferta mirrada, isso, vamos colocar, traz luz ao que está no meu coração. Vejamos, se a gente fizer um teste, e é que eu não queria envolver dinheiro, mas vamos trazer assim, um irmão traga uma oferta para a igreja, segundo sentir no seu coração. E o irmão chega, e todos nós se conhecemos e todos nós entendemos, aqui não é uma igreja grande, e o irmão chega aqui com uma oferta que nós sabemos que não condiz, e vamos colocar que seja uma oferta pública. A gente vai entender ali o que está no seu coração. Cada um contribua segundo o seu coração. Se na minha oferta ou no meu dízimo não tem generosidade, não tem voluntariedade, não tem proporcionalidade e não tem consciência daquilo que está sendo, o porquê que eu estou dando aquilo, eu estou totalmente contra a palavra de Deus. Totalmente contra. E veja, eu não vou nem usar a questão, que eu não acho nem bacana para sustentar a questão do dízimo, de chamar ninguém de ladrão, né? Não quero chamar ninguém de ladrão, não. Eu não vou nem usar isso, porque eu acho que não convém. Se a gente se ater só a este texto, e a esse mandamento, né, vamos colocar assim, da questão da contribuição para as igrejas, isso só no Novo Testamento, a gente já teria que criar vergonha na nossa cara e agir de forma totalmente diferente em relação às contribuições que nós damos à igreja. Isso eu falo por mim, não sei se eu falo por você, mas nós devemos até mudar nossa forma de pensar. O dízimo, aí a pessoa fala assim, mas o dízimo, aí a gente entra na questão do dízimo, né? Então, irmão Abraão, quer dizer que se o dízimo não tem nada no Novo Testamento, e o dízimo era da lei de Moisés, então não existe o dízimo, só que é um porém. Abraão deu dízimo a quem? Vocês podem me responder? Melquisedeque. Abraão deu dízimo a Melquisedeque. Só que Abraão, ele é antes da lei. Porque a lei foi dada por Moisés. E quando Abraão viveu e deu dízimo a Melquisedeque, foi antes da lei. Antes de instituir que alguém teria que dar dízimo, antes da lei, já deu o dízimo. Então, aí já quebra esse argumento que o dízimo é da lei. Porque antes da lei, já Abraão tinha dado o dízimo. Jacó também, lá em Gênesis 28. Então, o dízimo ali não foi um ordenado, foi um ato voluntário de fé e reconhecimento. Que é exatamente por isso que nós damos o dízimo hoje. Um ato de fé e de reconhecimento. Então, é o espiritual e também a nossa mente que dá voluntariamente o dízimo na casa de Deus. Quando nós damos o dízimo para quem? Para o CNPJ? Nós damos o dízimo para o pastor? Nós damos o dízimo para quem? Nós damos o dízimo para os irmãos? Nós damos o dízimo para a igreja? Para quem nós damos o dízimo?
Veja, quando Abraão deu o dízimo a Melquisedeque de tudo, Melquisedeque simbolizava quem? Cristo. Ele era um tipo de Cristo. Cristo, ele e depois o dízimo era dado para os sacerdotes. Mas vamos focar na questão de Melquisedeque. Só que agora não tem mais sacerdote. Não tem mais sacerdote, não tem ninguém mais queimando bezerro, em canto nenhum. Qual foi o único e perfeito e sumo sacerdote que sobrou? Cristo, que é da ordem de Melquisedeque. Então, quando nós damos o dízimo, nós não estamos dando o dízimo, não é nem questão da igreja, é para abençoar a igreja, mas nós não estamos dando o dízimo para a igreja, nós estamos dando o dízimo para Cristo. Para Cristo. De ato de fé, voluntariamente, com reconhecimento daquilo que Cristo faz e fez por mim. Então, quando era na lei de Moisés, concordo, ali era uma obrigação. Só que a palavra de Deus coloca para nós, não é uma obrigação. Porque se fosse obrigação, seria até mais fácil. E não teria nem discussão sobre dízimos. Se fosse obrigação de a gente dar o dízimo, seria muito mais tranquilo, porque eu estou fazendo somente a minha obrigação. Mas a palavra de Deus coloca que tem que ser de bom e boa vontade, voluntário, de bom grado, de amor. Qualquer contribuição que eu dê na igreja. Porque eu estou colocando a minha oferta, o meu dízimo, para contribuição para a igreja. Mas verdadeiramente eu estou dando a Cristo. Porque Cristo é o sumo sacerdote. De quê? Do povo de Deus. E Ele está presente nas suas igrejas que ainda hoje estão de pé. E nos templos que ainda hoje estão levantados. E Ele se faz presente em cada culto, em cada reunião. E quando nós se reunimos, é através dEle que nós chegamos a Deus. Se não tiver povo, se não tiver reunião, se nós não estivermos juntos, como é que nós chegaremos para fazer um culto a Deus? Deus instituiu isso numa nova aliança, no Novo Testamento. Então, essa coisa de dízimo, às vezes é até muito falada, e é muito utilizado, Malaquias 3,10, não é isso? Malaquias 3,10. Só que aqui, essa parte, onde fala sobre o dízimo de Abraão a Melquisedeque, e se a gente trazer, como eu trouxe aqui, todo esse contexto dessa questão de ser, de ajuda, né, para obras de Deus, para casas de Deus, então, a gente tem que dar espiritualmente, de coração aberto, alegre, mas nós também temos que dar com entendimento, de saber que, da mesma forma que eu fui alcançado por esta congregação, por este povo, eu quero que as portas se mantenham abertas para que, da mesma forma que eu fui alcançado, outras pessoas sejam alcançadas. Tem tudo isso. Só que, de fato, nós devemos saber que quando nós ofertamos e quando nós dizimamos, nós estamos entregando a Cristo, porque Ele é o nosso sumo sacerdote. E nós devemos entender que quando nós damos o nosso dízimo, nós não estamos dando 10% e ficamos com 90%. Na realidade, esses 10% nunca foram nossos. Nós estamos apenas depositando na casa de Deus. Então, glória a Deus. Os irmãos estão conseguindo entender? Então, se a gente olhar para isso, para Moisés, a gente tem como mandamento uma coisa dura e pesada. Se a gente olha para Abraão e Jacó, a gente já tem um mandamento, né? Um gesto livre, uma coisa sem peso, uma coisa alegre, uma coisa com gozo no coração, com alegria de ofertar e de poder ter a oportunidade de abençoar a casa de Deus. Então, se a gente colocar, porque tem essa outra visão, lembra que eu falei que tem duas visões? Eu falei do dízimo. Então vamos colocar que a gente tem só oferta. Aqui eu não coloquei um versículo que fala sobre a constância.
Então, a gente costuma dar o dízimo uma vez por mês, não é verdade isso? Os irmãos que recebem semanalmente, tem irmão que dá semanalmente, mas geralmente a pessoa trabalha um mês, recebe um salário ou um vale, né, no metade do mês. Eu costumo dar meu dízimo total no final do mês. Tem irmão que é parcelado e não tem problema. O importante é você contribuir com aquilo que você recebeu. Agora, a gente entende que devemos dar voluntariamente, proporcionalmente. Vamos tirar o dízimo. Vamos tirar o dízimo. Quando... Aqui, essa passagem é boa. Dar proporcionalmente. Veja, quando Paulo vai fazer uma orientação, lá em 1 Coríntios, capítulo 16, ele vai tratar com os irmãos, no versículo de número 1, olha o que ele vai falar. Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda. Proporcionalidade, lembra? Reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando chegar. Ou seja, não tem data estipulada, é conforme a necessidade. Então veja, se nós retirarmos o dízimo, vai ter irmão que não vai nem querer contribuir na igreja. Não que o dízimo não seja bíblico, porque aqui eu já defendi a permanência do dízimo. Ainda tem irmão que não vai querer dizimar. E aí sobra para você um caminho sem volta, que é o quê? Uma coisa mais pesada que o dízimo, a oferta. Porque a oferta é mais pesada que o dízimo. Nós devemos dar voluntariamente, proporcionalmente, e eu não coloquei o versículo aqui, mas temos que ter uma rotina de oferta à casa de Deus, né? Então veja, no primeiro dia da semana já faça as coletas, para que quando eu chegue aí, não precisa fazer novamente a coleta. Então na hora que precisar, ou seja, irmão, nós precisamos pagar o aluguel, precisamos arrecadar o dinheiro, senão a igreja não se mantém de pé, oferte aí na casa de Deus. O irmão vai dar 100 e, né, se torna mais pesada. Só que aí você tem que dar isso, não pensando, nossa, mas eu tenho que pagar a minha conta de luz, nossa. Aí aquela oferta mirrada, aquela oferta não vai ser proporcional, aquela oferta não vai ser generosa. E aí o que a gente pode entrar? O que é uma oferta proporcional? Porque aí fica... O que é uma oferta proporcional? Será que a gente colocar aqui, os irmãos têm que dar uma oferta proporcional? A oferta proporcional ao seu salário é 50% do seu salário. É proporcional. 40%. Então, estipula os 10% justamente por causa desse proporcional. Você sabia disso? Por conta de haver esse proporcional, aí é estipulado os 10%. Porque qual base que nós temos de arrecadação, biblicamente falando, de proporção de arrecadamento? Qual base que nós temos? Os dízimos, que são 10%. Os irmãos estão conseguindo, eu estou conseguindo desmistificar essa questão do dízimo? O porquê que é 10%? Porque a gente precisa de uma coisa que seja proporcional, Denise. Aí, senão o que queria acontecer? O dízimo aqui nessa igreja é 80% do salário. Aí você vai na outra, o dízimo nessa igreja aqui, a gente entende que o proporcional, irmão Sérgio, é 70%. Então, os irmãos acham que seria bacana isso aí? Né? Você ir numa igreja, irmão, você chegar lá, quanto é essa igreja? Não, irmão, aqui para dizimar é 80% do seu salário, que é o proporcional que a gente acha. Então a palavra de Deus fala que a gente tem que ser proporcional. Quando houve uma base proporcional, foi 10%. Por isso que nós colocamos para nós e atribuímos para nós o dízimo ser 10%. Agora, a oferta, imagina, você tem que dar uma oferta generosa, porque aquele que semeia pouco, colhe pouco, aquele que semeia muito, colhe muito, também colherá fartamente, proporcional. Isso eu estou repetindo, não é porque eu sou doido, não. É porque tem que guardar isso, irmão. Quando você for ofertar na casa de Deus, e dar seu dízimo, e fazer qualquer propósito, ou quer abençoar a casa de Deus, lembre-se, você tem que dar voluntariamente, você tem que dar proporcionalmente, e você tem que dar generosamente, irmão. Se nós instituísse a oferta, teria que haver uma constância também. Seria o quarto ponto. Teria que haver uma constância. Então,
O padrão ao qual nós instituímos aqui na igreja, que nós temos, é o de dízimos e ofertas. Oferta aqui é sabido por todos, quase não tem. Mas, biblicamente, a oferta, ela não anula o dízimo, e nem o dízimo anula a oferta. Os dois têm que andar lado a lado. O dízimo daquilo que eu recebo e a oferta voluntária, proporcional e generosa. Amém? Irmãos, eu creio, irmão, que não tem o que os irmãos têm dúvida de dízimo. Alguém tem dúvida de dízimo aqui? Alguém tem dúvida de dízimo? Eu creio que se alguém nessa igreja ainda há questões sobre o dízimo, não adianta haver nem mais pregação. Porque ficou evidente que a pessoa não dizima, né, irmão Sérgio? Não é porque ela não sabe ou que ela não entende. É porque ela não quer, não é? Não é? Então, tem que entender isso aí, irmão. Amém? Então, glória a Deus. Eu creio que ficou bem explicado. Não vou me estender mais. Acabei mais cedo hoje, tem dia que eu me ultrapasso, né? Então, Deus abençoe a todos. Amém? Agradeço a oportunidade.